Voltei. Deixa eu ver se tô com uma água aqui. Não, tem nem um pouquinho de água. Nada. A garganta tá seca. Mas vamos embora. Então, agora falando especificamente sobre a Coreia do Sul. A Coreia do Sul recebeu uma série de investimentos dos Estados Unidos, tá? Estados Unidos e Japão, beleza? Obviamente, depois de tudo que eu falei sobre a Guerra da Coreia, né, é bem evidente que a Coreia do Sul foi aliado dos norte-americanos durante a Guerra Fria. E esses investimentos que ela recebe, tanto do Japão quanto dos norte-americanos, foram realocados na educação e em indústrias de base, siderurgia, metalurgia, energia e de transformação. Ou seja, o que a Coreia do Sul fez? Ela falou, bom, estou recebendo capitais dos norte-americanos. O que eu vou fazer? Eu vou focar na educação, e aí dentro também a gente pode colocar ciência e tecnologia, tá? Vou focar em indústrias de base, que o próprio nome já diz, indústria de base, são a base de qualquer projeto industrial do planeta. E também em indústrias de transformação, que são o passo seguinte, beleza? Então a Coreia do Sul, ela aloca os capitais de maneira inteligente, focando em educação, focando em infraestrutura, tá bom? E nesse cenário, de maneira muito similar, inclusive, que o Japão fez, nesse cenário surgem os chaeballs. Também lembra muito o Japão, que são os trustes familiares, que são empresas que se formaram com empresas familiares que se formaram com o apoio do Estado sul-coreano. Dentre elas nós temos a Samsung, por exemplo, a LG, que são dois chaeballs, tá? E como que esses chaeballs funcionavam? Eles funcionavam como ZPEs, que são zonas de processamento de exportação, ZPEs, que são basicamente regiões em que empresas estrangeiras podem se estabelecer para usufruir de tudo que o país pode oferecer nesse momento inicial, uma mão de obra barata, né, menos impostos, facilitações várias, tá? E principalmente toda a remessa de lucro dessas empresas ficavam nas mãos das próprias empresas. Ou seja, hoje em dia, né, como que funciona? Normalmente, tá, quando uma empresa se aloca em um país, ela tem que dar parte das suas margens de lucro para o país em que ela está alocada e o resto volta para o seu país de origem. Como funciona uma ZPE? Na ZPE, todo o lucro gerado volta para o país de origem, não fica no país em que essa empresa está, em que essa fábrica está. Não, tudo volta para o país de origem. O Brasil tem algumas ZPEs, tá? E essa foi a tática dos chaeballs e foram crescendo a partir dessa estrutura. Segundo tigre asiático, Singapura. Singapura é uma cidade-estado, beleza? Localizada no sudoeste da Malásia, que é uma região estratégica. Antes de falar por que é uma região estratégica, só vou explicar o que é uma cidade-estado, tá? Tô olhando aqui o tempo. Cidade-estado é uma cidade que usufrui de autonomia, né? Que usufrui de soberania e de autonomia política. Soberania e autonomia política. Normalmente cidades-estado são basicamente uma cidade mesmo, que tem essa estrutura política, ou a cidade e tantas outras cidades que dependem dessa cidade-estado, beleza? E vão compor essa estrutura política. Show de bola? Então, cidade-estado é essa cidade que usufrui de soberania e de autonomia política, tá bom? Funciona mais ou menos como um paizinho, beleza? E Singapura, que é essa cidade-estado, está localizada no sudoeste da Malásia, que é uma região estratégica. Por que é uma região estratégica? Porque ali funciona um ponto de apoio para rotas comerciais entre África, Ásia e Europa.
O que é um ponto de apoio, professor? É o seguinte, quando você vai escoar a produção para um país, você produziu, vai levar essa produção para um outro país, você não faz direto. Você precisa parar o seu navio cargueiro em algum lugar para poder abastecer, para poder comprar um negocinho. A água acaba, né? A tripulação precisa comer, beber. Às vezes acaba, porque a viagem é muito longa. Então para ali para poder comprar esses produtos, né? E também para abastecer esses navios, tá? Então essa região de Singapura, tradicionalmente, é um ponto de apoio para rotas comerciais que focam em África, Ásia e Europa. Beleza? Então, Singapura, ela não recebeu esses capitais aleatoriamente. Tem um porquê, e o porquê está aqui, tá bom? Além disso, desculpa aí por essa seta no meio do restante do conteúdo, tá? Mas dá para vocês pegarem. Além disso, é um dos principais, agora, né, é um dos maiores centros. Daqui a pouco eu falo disso, não vou falar disso agora não. Vamos falar do processo histórico, daqui a pouco eu volto para o que é Singapura hoje em dia. Vamos continuar. Singapura focou muito esses investimentos no quadro social, além de, óbvio, gente, todos os tigres asiáticos também focaram em educação, em infraestrutura, beleza? Em ciência e tecnologia. Todos eles. Então, quando eu não menciono, é porque está implícito, tá? Eles pegaram esses capitais, reinvestiram mais ou menos do que outros países, né, tigres também, né, em educação e ciência e tecnologia. Mas todos investiram nesses setores, tá bom? Então fica implícito para vocês. Então, além desses investimentos, Singapura também investiu no quadro social, o que significou o fim das favelas em 25 anos. Em 25 anos, Singapura acabou com as favelas. Por quê? Porque investiu nessa população. Ela não aniquilou as favelas, como algumas pessoas malucas falam aqui no Brasil. Ela criou postos de trabalho, ela formou essa população, ela deu uma boa educação para a galera. E o pessoal saiu das favelas porque conseguiu agora procurar novos lugares para morar, porque tinha dinheiro para isso. Porque se tornaram uma mão de obra mais qualificada. E mão de obra mais qualificada ganha mais. Beleza? Em 25 anos, com essa política, ela acabou com as favelas. Muito investimento em construção civil. Gente, construção civil é um setor estratégico, né, que é muito comum você ver em vários países. Né, porque é o seguinte, você quer gerar emprego. Né, e ao mesmo tempo você quer estar desenvolvendo um projeto de desenvolvimento nacional, de desenvolvimento industrial. Então você precisa ter o quê? Indústria. E essa indústria precisa escoar a sua produção até o porto, ou então até o mercado consumidor, ou precisa ter uma comunicação fácil com um ponto de extração de matéria-prima para levar até a indústria de base. Para isso, precisa de investimento em infraestrutura. Então o que você faz? Você junta o útil ao agradável. O que foi feito? Muito investimento em obra. Então eu preciso de infraestrutura. Eu preciso desenvolver indústria também. Então, peraí, vamos fazer obra. Com obras desse tamanho, você emprega muita gente. Pegaram? Sacaram a parada? E ao mesmo tempo, você contribui para o seu processo de industrialização, porque você cria as infraestruturas necessárias para a fluidez que o capitalismo demanda. Coisa que o Brasil vinha fazendo há alguns anos, que hoje em dia acabou essa política. Tá? Continuando. Com tudo isso que Singapura fez, ela chegou a um quadro de redução da natalidade, muito semelhante ao do Japão e de outros países desenvolvidos. E hoje em dia, Singapura oferece, né, vantagens a vários imigrantes, porque coisa que a Europa também tem feito e devia fazer mais, devia acabar com esse racismo que o europeu e o norte-americano tem, pelo seguinte: a população economicamente ativa deles está diminuindo muito, as pessoas não estão tendo filhos, mesmo com políticas de incentivo à natalidade. As pessoas não querem ter mais de 2 filhos, nem 2 filhos, tá? Porque é mais barato. Então o que acontece? O imigrante chega, tem filho, ou então só a soma de imigrantes já é suficiente para poder
tampar aquele buraco, né, suprir a necessidade de mão de obra que esses países estavam necessitando. Então, por isso que Singapura tem várias ofertas para imigrantes de vários países, dentre eles Brasil. Mais alguns anos atrás, hoje em dia nem tanto. Né? Obviamente focado na manutenção da sua PEA. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Tá com problema na PEA, dentre tantas políticas que você pode fazer, gera um incentivo para a atração de imigrante. Enfim, coisas que o racismo não, né, venda os olhos das pessoas. Além disso, Singapura gerou um aumento do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, a população estava mais feliz. Né? É a qualidade de vida da população. Como que ele fez isso? Com investimentos na população. E aí nós entramos em saúde, entramos em educação, infraestrutura, qualidade das cidades, enfim. O que gerou, obviamente, uma qualidade de vida melhor para todo mundo. Gerou um aumento na qualidade de vida da galera. O que tornou, aí voltamos para cá, Singapura um dos maiores centros industriais e financeiros da atualidade. Olha só, um país que há pouquíssimo tempo atrás, década de 70, 60, 80, estava recebendo esses investimentos japoneses e norte-americanos, hoje em dia já é um dos maiores centros industriais e financeiros do mundo, com um parque industrial de informática extremamente reconhecido no planeta inteiro. Como que é o que é uma administração inteligente do dinheiro? Entende? E não é uma administração de pouco dinheiro, sabe? Aquele discurso que não é baseado em praticamente nada, que não é a quantidade, mas como que você aplica o dinheiro. Não, é a quantidade junto de uma boa gestão dessa grana, tá bom? Até porque a grana que o Japão, os Estados Unidos alocaram nos tigres não foi pouca, não. Taiwan, o que Taiwan fez? Antes de qualquer coisa, Taiwan é a República Democrática da China. Lembra quando a gente falou do processo revolucionário chinês, que eu falei que Chiang Kai-shek e a galera do Partido Nacionalista, o Kuomintang, depois que perderam a guerra civil de 22 anos para o Partido Comunista Chinês, para o Exército Vermelho Chinês, eles migram para a ilha de Formosa, que depois se torna Taiwan. Então, eles dão o nome para Taiwan de República Democrática da China e pedem reconhecimento como a real China para o resto do mundo. Né? Recebe o reconhecimento dos Estados Unidos e de alguns outros países. Obviamente que a China, a República Popular da China, que é a China socialista, né, de orientação comunista, não reconhece Taiwan como um país. Muito pelo contrário, Taiwan faz parte do mar territorial chinês. Então a China fala, cara, você faz parte da minha área de influência, você não é um país, você não é a China, eu sou a China. Você é uma ilha que está aqui do meu lado. Sabe? Basicamente é isso. Mas Taiwan se reivindica enquanto república democrática, ou poderia ser vista também como república nacionalista, se eu não me engano, da China. Beleza? Também recebeu capitais norte-americanos e japoneses durante a Guerra Fria. Tenta diminuir a sua aproximação com a China, isso já é um quadro mais atual. Só que acontece, principalmente por conta da dependência que esses dois países têm. A China tem uma grande dependência de Taiwan, e Taiwan também tem a dependência da China. Para vocês terem uma ideia, 40% de todas as exportações de Taiwan vão para a China. 40%. Além disso, tem uma questão muito interessante, que muitas vezes embanando na cabeça dos alunos, que é o seguinte: logo na sequência, né, da morte de Mao Tse-tung, que entra, né, Deng Xiaoping, e começa todas aquelas reformas, né, na economia chinesa, que muitos vão classificar depois essa estrutura econômica de socialismo de mercado, que já falamos na aula anterior.
né, um dos primeiros países a fazer os primeiros aportes de capitais, né, de investimentos nessa nova China de Deng Xiaoping é Taiwan. Taiwan percebe essas configurações atrativas que a China estava fazendo agora para o mercado externo, justamente com a intenção de atrair capitais. Taiwan é um dos primeiros países a investir na China. Ou seja, por mais que os dois tenham uma história conflituosa, né, e que historicamente um não bique muito com o outro até hoje, os dois dependem economicamente do outro. Óbvio que Taiwan depende muito mais da China do que a China de Taiwan, né? Isso é óbvio. E grande parte dessa dependência da China, a China desenvolve, né, em relação a Taiwan, para tentar criar um projeto de anexação de Taiwan ao território chinês. É a China tentando tornar Taiwan parte de seu território, formalmente dizendo, tá bom? A gente vai falar, inclusive, daqui a pouco sobre um acordo de livre comércio que a China firmou com Taiwan, em que Taiwan lucra muito mais. Taiwan acho que lucra 15 bilhões de dólares ao ano, algo assim, e China lucra 2. Qual que é a intenção da China? Não é fazer tanto dinheiro, é tornar a relação com Taiwan mais amigável, de modo que ao longo das décadas Taiwan possa ser anexada ao território chinês. A China não dá um ponto, né? ela não cria nenhum tipo de política, né, sem ter um pensamento muito bem traçado antes. Ela cria políticas de pequeno, médio, longo e longuíssimo prazo. Tá? A China é muito esperta, né, muito inteligente. Então, o que acontece? A China, dentre tantas outras coisas que ela faz com Taiwan, ela não permite a pesca de Taiwan na região de Tiaoyutai. Dessa forma, a dependência em relação à primeira nação, que é a China, é mantida. Ou seja, essa região de Tiaoyutai faz parte do mar territorial da China. O que é mar territorial? Todo país tem direito a tantos quilômetros, né, além do seu litoral, né, como pertencente a si. Brasil tem, Estados Unidos tem, todos os países têm. Essa região de Tiaoyutai está dentro desse mar territorial chinês. Então o que a China fala? Taiwan, você não se bica muito comigo, né? Então você vai poder pescar em Tiaoyutai não, porque é meu. Eu estou dizendo que você não vai poder. E Taiwan não pode. Não pode. Até porque se Taiwan, mesmo assim, bater de frente e promover a pesca nessa região, ela dá um motivo para a China invadir. E aí a China anexa de forma militar. Pegaram? Geopolítica tem essas coisinhas. Então, a partir do momento que a China faz isso, ela mantém a dependência de Taiwan. Ah, professor, então se Taiwan pudesse pescar nesse mar, ela se tornaria uma potência e diminuiria muito a dependência da China? Não. Muito possivelmente, não. Né? Só que o que acontece? Quando a China faz isso, ela elimina mais um setor econômico que Taiwan poderia desenvolver. Pegaram? O que poderia contribuir a longo prazo com o desenvolvimento de maior independência econômica de Taiwan em relação à China. Beleza? Continuando. Contribuindo com essa dependência, ao mesmo tempo favorece a uma possível anexação de Taiwan em relação à China. Tá? E o ECFA de 2010 é esse acordo de livre comércio que eu comentei com vocês agora há pouco, né, que é entre China e Taiwan, né, que aprofundou ainda mais a relação entre os dois países. Cerca de 14 bilhões de dólares ao ano são desenvolvidos a partir desse acordo de livre comércio. É mais ou menos isso mesmo. Eu falei 15 bi para Taiwan, é mais ou menos 12 para Taiwan e 2 para a China. Fica pouco mais de 14 bilhões, 14 e pouquinho, quase 15, te arredonda para baixo, coloca 14 bilhões de dólares ao ano para os dois países envolvidos, tá?
Então, o ECFA é um acordo de livre comércio que pressupõe, né, a maior transação econômica, a maior fluidez, trocas comerciais entre Taiwan e China. Só que, óbvio, China, que fez a maior força para que esse acordo de livre comércio fosse firmado entre os dois países, está focando, sim, em fazer dinheiro, só que assim, dos 14 bi, 2 vão para a China, o resto é para Taiwan, ou seja, quem está lucrando mais é Taiwan, e China sabe disso. Ou seja, o maior foco desse acordo de livre comércio, que é extremamente atual, tá? 2010 ainda existe, é justamente a aumentar a aproximação de Taiwan, a dependência de Taiwan em relação à China e, no longo prazo, contribuir para a anexação ao território chinês. Em passinho de formiguinha, a China chega lá. Basicamente a política da China é essa. De pouquinho em pouquinho, com paciência, a gente chega lá. Hong Kong. Hong Kong é uma região administrativa especial da China. O que acontece? Lá atrás, no final do século XIX, a Inglaterra invade a China. Entre tantas coisas, para forçar a abertura do mercado chinês, porque, dentre tantos outros produtos que a Inglaterra queria vender para a China, que já tinha um mercado interno bastante interessante, ela queria vender ópio para os chineses. Ópio é droga, tá, gente? Vicia as pessoas, até hoje na Ásia. E o principal produtor e exportador de ópio do mundo, nesse momento, era a Inglaterra. Então ela invade a China para forçar a China a comprar o ópio inglês, né? E outros produtos ingleses. Já vimos que também essa marca da Inglaterra, que é o imperialismo, né? Foi muito bizarra, muito maléfica, muito ruim, muito racista com a China, com a Índia também, que foi a aula passada. Enfim, imperialismo nunca é uma coisa boa, né? Mas enfim, e nesse processo de invasão que a Inglaterra fez com a China, ela tomou uma região da China que era Hong Kong. Hong Kong era da Inglaterra até 1997, gente. Isso é uma coisa muito bizarra. Literalmente, até ontem, Hong Kong era propriedade dos ingleses, em pleno final do século XX. Então, e logo depois, Deng Xiaoping firma um acordo com o governo inglês e traz de volta Hong Kong para a área de influência chinesa, tá? E um dos medos da população de Hong Kong, acostumada com o capitalismo, né, uma economia de mercado, uma democracia liberal, enfim, era que Hong Kong se tornasse um estado, como eles diziam, ditatorial, fechado, socialista, quando voltasse à área de influência chinesa. Só que Deng Xiaoping fez foi o seguinte: não, relaxa, Hong Kong, calma, a gente quer fazer dinheiro, a gente quer fazer money, e vocês são muito importantes no mercado internacional, então relaxa, vocês vão ser uma região administrativa especial, assim como Macau também. Macau era de Portugal? Não me lembro agora de quem era Macau, mas enfim, também volta no final da década de 90 para a China. Enfim, Macau e Hong Kong se tornaram duas regiões administrativas especiais. O que isso quer dizer? Que tem uma estrutura política, né, muito própria. Quando você é uma região administrativa especial, você mantém sua estrutura política. Não Hong Kong, não Macau. Peraí, vocês são capitalistas? Suave. Continuem sendo. A única coisa que eu quero é que os seus lucros, parte deles, sejam revertidos para mim, com geração de emprego, geração de várias coisas. Continuem do jeito que vocês estão, tá tranquilo, né? Então Hong Kong volta como uma região administrativa especial para a China em 97, assim como Macau, né? E hoje em dia a China, que é a segunda maior economia do mundo, né? Obviamente que Hong Kong já está extremamente dependente da China, por mais que Hong Kong seja uma província livre até 2047. Aí é o seguinte: o acordo firmado por Deng Xiaoping com a Inglaterra lá atrás,
né, dizia que a democracia seria mantida em Hong Kong, a economia de mercado, o capitalismo, até 2047. Quando chegarmos em 2047, aí será decidido se Hong Kong será anexada até no nível político à China, ou se não, se Hong Kong vai continuar enquanto uma região administrativa especial. Lá em 47 eles vão ver isso. Por enquanto, mantém-se enquanto região administrativa especial. E Hong Kong é a porta de entrada para a China, tá, gente? Quando a mídia, né, a Globo, vários outros veículos de mídia falam da China, que está acontecendo isso na China, que não sei o que, sei que lá, basicamente eles estão pegando, né, informações, notícias emitidas por centrais de mídia, né, de informação presentes em Hong Kong. Tudo bem, gente? Porque Hong Kong se mantém capitalista. Quando você tem um enviado especial da Globo para a China, né, que ele mora na China, na verdade ele está falando de Hong Kong, tudo bem? Ou também de Macau. E para vocês sentirem a importância de Hong Kong, é o país sede do HSBC. E o HSBC pode parecer não tão importante para vocês, mas ele é o maior banco do planeta. O maior banco do mundo é o HSBC. E foi fundamental para o desenvolvimento e expansão pelo planeta da terceira fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Não vou entrar em profundidade no que é capitalismo financeiro, porque vocês já viram isso alguns meses atrás, e vou deixar essa parte vai deixar essa aula maior do que já está. Tá? Então, o HSBC foi uma das instituições financeiras de maior importância para a expansão da terceira fase do capitalismo, né, do neoliberalismo, do capitalismo financeiro, flexível, enfim. E para terminar nossa aula, que eu estou exausto, vamos falar rapidamente dos novos tigres asiáticos, que também são conhecidos como Baby Tigers, que basicamente são Indonésia, Tailândia, Malásia e Filipinas, né, que se desenvolvem como resultado, como produto do crescimento dos tigres tradicionais. Lembra o que o Japão fez lá atrás? Falou assim, cara, minha mão de obra está ficando cara, né? O meu processo produtivo está caro. Só que com o Japão, dentre tantos outros motivos, tinha a questão da importação do petróleo, de tantos outros recursos fundamentais para o processo produtivo, né? Rolaram aqueles choques do petróleo que aumentaram o valor do petróleo no mercado internacional, o que contribuiu para o aumento, né, para o aumento do valor dos produtos desenvolvidos no Japão. E aí o que o Japão fez? Alocou, né, parte dos seus lucros, né, o excedente de capital, mais algumas partes, né, algumas fábricas, parte do seu processo produtivo para países menores. Pois bem, esses países menores, que são os tigres asiáticos, cresceram, e hoje em dia você tem uma Coreia do Sul que já figura entre as principais potências do planeta. E aí? Essa mão de obra também fica cara, que também carece o preço final do produto. O que os antigos tigres, os tigres tradicionais, estão fazendo agora? A mesma coisa que o Japão fez. Estão alocando parte do seu processo produtivo para outros países menores. E esses outros países menores são o que nós chamamos de novos tigres asiáticos, ou os Baby Tigers. Tá bom? É isso. E acabamos... e aqui nesse outro slide, basicamente, são só alguns mapinhas que também são do livro de vocês, tá? Só para vocês saberem, né, de onde nós estamos falando. Quem são esses tigres asiáticos tradicionais? Taiwan, que aqui, ó, só para vocês perceberem, é a China, tá? E isso aqui, ó, pequenininho, é Taiwan. Olha a distância da China para Taiwan. Sacaram? Aqui, ó. Isso aqui é Hong Kong. E aqui em cima, ó, tudo isso aqui já é China, tá? Coreia do Sul. Coreia do Sul é essa partezinha aqui. Coreia do Norte é essa partezinha aqui, tá? E Singapura é essa extensão territorial aqui que está no sul da Malásia, tá?
Tá bom? É isso, gente. Fechamos nossa aula de hoje. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido instrutiva, boa essa aula, qualquer coisa me procurem, tá? Não fiquem com dúvidas. Tamo junto. Até o nosso encontro de quinta-feira às manhãs, que é muito importante. E é isso, gente. Valeu. Beijo no coração de vocês. Qualquer coisa me mandem mensagem. E é isso. Paz. Fui.